Então, olha só, a gente estava trabalhando com a Conjuração Mineira, né, que é a revolta que aconteceu em Minas Gerais por conta dos altos impostos que os portugueses cobravam das pessoas que lá viviam, e essas pessoas queriam a independência do Brasil. E essas pessoas também eram pessoas mais da elite, né, gente? Eram pessoas ricas, pessoas de posse que estavam fazendo essa revolta. A pessoa com menos posses era o Tiradentes. Então, por isso ele foi enforcado, esquartejado, né? Aquilo que a gente viu. Maravilha. Maravilha, né? Aí, a aula da semana passada era sobre as liberdades. Que liberdade era essa que essas pessoas pensaram lá em Minas Gerais? Porque essas ideias, elas vinham lá da França, do Iluminismo e da Revolução Francesa. E aí a gente tem que ver quais ideias eram essas. Ideias de liberdade do quê? Então é isso que a nossa aula de hoje que eu vou corrigir com vocês, que era da semana passada. Tá? Aí no final da aula eu explico a aula de hoje. Combinado? Então Ô, tá. prof. Oi. Prof. Falar, Davi. A minha coisa ali, a paródiazinha, ficou 2 estrofes, né? Não precisava ser mais? Eu pedi só o refrão. Ah, mas é que não tem bem refrão a música. Tá, não, tudo bem. Aí teve, por exemplo, que fez uma inteira. Ficou muito legal. Nossa! Uhum. Tá. Eu senti humilhada. Né? Eu me senti Eu vou humilhada. me mutar e vou gravar o áudio, tá? Peraí. Davi, vamos corrigir aqui, depois tu grava. Davi, tu tem toda manhã. Eu tô ouvindo, prof, eu tô ouvindo. Mas tu vai começar a cantar ali no meio. Tipo assim, vamos lá. Ah, vocês não vão ouvir. Tá? Então, a primeira parte que a gente tinha que fazer era observar essa bandeira aqui. A bandeira é só a parte do meio, tá? O resto é um meme. Então, observar ele, desenhar, responder no caderno e copiar a pergunta. Qual estado brasileiro pertence a essa bandeira até os dias de hoje? Minas Gerais. Gerais. Então, essa bandeira ela foi criada lá pelos conjurados, né? E ela existe até hoje. Se manteve essa bandeira. O áudio tá atrasado. Um pouquinho baixo. Eu acho que a internet tá ruim, que o áudio tá meio atrasado. Não, tá ouvindo normal agora. É só tá o volume um Então pouquinho deve baixo. ser pra mim mesmo. Deve ser a minha internet. Muito bem. Qual ideia é transmitida pela bandeira desse estado? As ideias do... Liberdade. Calma, 1, 2, 3, vamos lá. Theo, vai primeiro. Que eles tiveram a liberdade, mas a liberdade demorou? Será que eles tiveram ou eles queriam? Isso, né? Eles queriam a liberdade. Em que sentido essa liberdade? Mas ali, isso aí seria a resposta de baixo, não seria? É verdade, tinha me esquecido. Tá certo. Eles queriam a liberdade mesmo que viesse tarde, né? Ali tá escrito, ó, libertas que será tamen, né? Liberdade antes que tardia. Tá escrito aqui o significado. Tá? Adoro esses memes, assim. Tem vários. Do Renascimento tem vários também. Muito bem. A letra C. A qual tipo de liberdade a bandeira possivelmente se refere ao pensarmos no contexto do século XVIII? A separação da colônia de Portugal? Isso. eu coloquei a liberdade do Brasil em relação à coroa portuguesa. Né? Ótimo. A liberdade, eu vou botar aqui independência, certo? O Brasil. Pandemia, Oi? parecia que estava escrevendo em Tempedemia. A liberdade do Brasil em relação a Portugal. Muito bem. Então, era uma liberdade política, né? A gente pode dizer. Que era uma liberdade, vou até botar aqui entre os parênteses também, política.
vou mutar meu áudio rapidinho, porque eu tenho que resolver uma questão de roedores aqui. Quais motivos estariam envolvidos na defesa dessa liberdade em relação à metrópole? Quais os motivos de se querer essa liberdade, então? O que vocês botaram aí? Tem vários jeitos de responder, né? Dos impostos? Uhum. Por dos impostos. E o comércio? O que tinha a ver o comércio? Que isso também era muito importante para eles na época. Era mineração, prof. A mineração. Mas eles tinham liberdade de comércio? Não. Eles só podiam comercializar com Portugal, né? Lembra? Pacto colonial. Então, isso também era importante. Vamos destacar isso. Por causa dos altos impostos. E o pacto colonial, que era Brasil podia comercializar com Portugal. Eita, quase que eu cliquei na saída. Ok, o Rafa. Acho que o Rafa já tinha entrado, acho que ele caiu, né? A mãe do Rafa falou que ele tá meio atrasado. Uhum. Tá. Cassi e Vanessa, me digam uma coisa. A Amanda e a Brenda estavam na reunião ontem? Não. Tá. Marlon? Não. Renan? E o Renan? Reunião, gente. Não, também. Tá. E da Silvana, que é aluna nova? Também não. Tá. Da nossa sala só tinha eu e a Vani. Ah, tá bom. Melhor assim, né? Do que ficar perguntando. E o Ótimo. Gabriel. Ah, o Gabriel tava? Aham. Tá bom. Ótimo, obrigada. Vamos continuar aqui, Prof, então. prof, Oi. mandei o áudio, tá? Eu só tava enviando pro Murilo ver se ele aprovava se tava bom, daí agora tá mandando. Tá bom. É sempre assim, manda pra Ficou mim. ótimo, ficou ótimo, ficou ótimo. Murilo, né, bom. Davi? É, que eu ajudei ele a fazer a letra, Ah, daí Isso agora aí. ele tá, né, aprovando. Muito bom. Vamos lá. Explique o meme observando sua relação com a frase verdadeira da bandeira. Também, 1000 jeitos de responder. Quem é que quer falar primeiro aí? Ah, lembrando que quem não fez, quem tá perdido, quem errou, por favor, apaga, corrige, copia, né, para deixar em dia. uhum. Quem quer ler aí para mim? Ai, meu Deus. Ó, o meme diz assim: colônia de Portugal é o caramba, mas não podemos escrever isso, ok? Aí, Eles não liberdade podiam antes dizer que isso tarde. porque eles estavam... Porque eles, sei lá, ia dar problema pra eles. Eles falaram assim isso. Também dá para dizer que sim. Não podem xingar tipo, não podem se expressar xingando. Isso, que isso seria um xingamento, né? Uhum. Tá certo? Vamos lá. Gente, é só pra mim que toda vez que a prof mexe negócio, aparece Essa uma janela aí? janelinha dentro. É. Não, eu não sei como tirar isso. Ah, bom. Eu tenho... Pra bloquear a janela pra longe. Tenta clicar isso Prof, na barrinha amarela. prof, chegou meu café da manhã aqui, ó. Um mate, chefe. Que bárbaro. Vocês me matam. Tenta arrastar a janelinha amarela assim. Não na parte consigo. da pessoa Não passa consigo. Tudo bem. Eu só consigo se eu compartilho de novo a tela. Não tem como, Murilo. Então eu vou anotar aí o seguinte. Me fugiu a ideia agora. Explique o meme em relação com a bandeira. Sim. O meme representa um xingamento, né? Então, uma ironia. Sim, foi escrito de outra forma. Alguém escreveu diferente e quer responder? Ah, não, prof. Tá tudo certo? Eu preciso Então, responder. botem um certinho se tá certo. censura isso, né? É tipo uma censura isso, né, prof? Isso. Uhum. Ia. Que eles não podem falar nada sobre isso, então é tipo uma censura.
Uhum, Não podem falar com essas palavras, mas... exatamente. Cara, tomar um mate com bolinho, filho. Que barulho. Mas essa mãe aí, olha, eu queria ela aqui em casa. Murilo não tem jeito, cara. O bolo Não dá, não dá. acabou. Aqui tinha um bolo, mas acabou. Mas tem café. Então, segunda parte da aula. Dizia assim, para a gente ouvir a música no YouTube, que é um samba enredo Pois é. da Escola de Que Samba massa. Império Serrano. O que acharam? Trimassa. Eu gostei. Nem Legal, ouvi. né? Prof, a coisa que eu mais me surpreendi foi a qualidade Não do sou áudio sincera. pra época que foi Claro, postado. claro, né? Ele é de 49. Então, a Como é gente... que tinha uma qualidade de áudio desse tamanho? Sim, tava. Eu não sei se de repente foi regravado, enfim, né? Mas acho que até não. Mas tava interessante. Então, Quer dizer, tinha música e aí tinha duas perguntas sobre a música. A primeira era: qual a ideia de Tiradentes é transmitida pela letra do samba? Pela letra, não pelo nosso estudo. Que ele foi sacrificado Ele em prol do foi o povo. herói. Percebe Que que ele o herói. foi sacrificado pelo bem do Vamos ver. planeta. Guilherme primeiro agora, vai. Ele foi o herói do povo e que se sacrificou pela liberdade de todos. Isso aí, É um Theo. Era praticamente a mesma coisa, que ele Tá. se sacrificou pela liberdade do povo mineiro. Aí. Beleza. Agora eu pergunto para vocês, tá? Por que ele foi considerado herói? Porque ele nos libertou dos impostos. Não, porque assim, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, ela não deu certo, né? Os portugueses prenderam todos os revoltosos, alguns foram mandados embora do Brasil para a África, e só o Tiradentes foi assassinado. Mas será que ele fez alguma coisa de diferente para ser o herói? Isso que eu pergunto, assim. Por que os outros não foram os heróis? Porque E foi o eles não morreram. Tiradentes? Tinham dinheiro. Não, Eles não morreram. porque eles não morreram. Exatamente. Ele foi encontrado e matado. O Tiradentes, ele só foi considerado herói porque só ele foi assassinado. Não é porque ele fez mais que os outros ou menos que os outros, entendem? É porque ele foi assassinado. Então, ele se tornou símbolo de liberdade. Não é que ele tenha feito alguma coisa. Vocês me entenderam? Uhum. E eu também não tô querendo desprestigiar o Tiradentes de forma nenhuma. Mas pra gente Servia pra entender. tirar dente aquele cara, meu Deus do céu. Mas eu tô querendo dizer que ele ser o herói é justamente isso, né? Porque ele só foi o condenado. Certo? E a gente já sabe por quê. Uhum. Então, qual liberdade está se referindo à letra do samba? Liberdade do quê? Não seria da colônia de Portugal também? A mesma questão lá de cima, sim. Eu fiquei meio assim, porque era a mesma pergunta, devia ser alguma coisa. Não, sabe por quê? Porque eu queria que vocês percebessem que não aparece outra ideia de liberdade, que não seja a independência e o comércio. Por exemplo, não se fala da liberdade dos escravos, Uhum. né? Do povo negro, não se fala dessa liberdade. Por mais que alguns até concordassem, mas essa não era a importância da Conjuração Mineira. A importância era se libertar de Portugal, a liberdade política para se ter liberdade econômica e comercial. Que tal? Beleza, então corrijam. Gente, eu vou pegar uma cobertinha para me enrolar que deu frio. Vamos corrigindo aí. Eu também, prof, peraí. Eu vou fazer uma travesseira só assim, né? Não ficou tranquilo. Deu. Perfeito. Ô, prof,
A conjuração mineira foi pelos ricos e a baiana foi pelos pobres. Ai, que frio, que saco. Muito obrigado. A prof não tinha colocado o fone ainda, Guilherme. Fala de novo. O quê? Não, o Guilherme tinha falado uma coisa, você não tinha colocado o fone ainda. Ah, tá. É pra mim que ele tinha falado? Eu acho que ele tinha falado prof alguma coisa. Ah, tá. Fala, Guilherme. O Davi pegando com pretinha. Fala, Guilherme. Não? Guilherme se mutou. Bom, vamos lá. Peguei Continuando, minha então. saia. Agora, vamos ver se aparece outra ideia de liberdade. A gente viu uma ideia de liberdade na bandeira, uma ideia de liberdade na música, e agora a gente tinha um texto que era do Boris Fausto e tal, do historiador, que vocês tinham que copiar 10 vezes do caderno. Não, mentira. Era só para ler, né? E as perguntas eram... Deus o livre, ninguém merece copiar tudo isso, né? Ai, ai. Não tem sentido, vocês já sabem escrever, mas pelo menos a pergunta. Vamos lá. Volta lá em cima rapidinho. Só pra te mostrar. Sim. Sim, eu espero mais um pouquinho. Isso, pronto. Já dá pra voltar. Só pra Tá. Murilo, eu vou fazer depois, hein? Vou tomar meu café da manhã e vou fazer um chimarrão. Eu fiz ontem de tarde. Olhem isso. Eu sou gaúcho Fausto, prof. Eu nasci em Caxias. Sei lá, desde que eu me conheço por gente, eu tava em São Paulo já. Olha... Daí eu não tenho costume de ficar tomando chimarrão. Churrasco eu não recuso, mas não é sempre, todos os domingos, essas coisas assim. Sim. Aqui em casa não falta domingo aqui um churras bem agora. Não, é um pecado. Ó, olha o meu filho ontem de tarde. Representando. Não, e aí tava um pouco quente. Olha a É um cara orgulho dele. pra querência, né, Mourinho? Olha É aqui, claro, velho. queridinho. Que fofo. Ele ama chimarrão, assim. Sem mentira, acho que ele tomou umas 20 cuias certo ontem de tarde. Nossa. Ele toma muito. Eu disse, tu vai fazer xixi verde, Pedro. Aí ele disse, vem aqui, mamãe, vem ver no banheiro. Bom. Não é que eu não goste, eu tenho o costume de tomar sempre, né? Mas É costume, né? Bom, então vamos lá. Temos 5 perguntas. Eu queria terminar antes dos 40 minutos, porque depois eu quero recomeçar a explicar a aula de hoje. De acordo com o trecho do historiador Boris Fausto, como era a situação da sociedade mineira no final do século XVIII? Declínio. O que vocês encontraram aqui no texto, na primeira parte, que fala da sociedade? Mas não lembro agora, peraí, deixa eu ver no caderno. Tu não tá com o caderno aberto, Davi! O cara me chamando, mandando milhões de mensagens. Qual que é? Qual que é? A primeira. De acordo com o texto do historiador Boris Fausto, tá. como era a situação da sociedade? Eu botei que era uma fase de declínio por causa da queda da produção de ouro. Tá. Não? Pode ser. Peraí, deixa eu só complementar. Beleza. Alguém respondeu diferente? Não. É, mesma ideia eu coloquei. Aham. Eu vou tirar o declínio, eu vou botar outra palavra. Estava empobrecida. Não, estava passando por dificuldades. Melhor. Aqui eu vou botar altos impostos. Por causa do declínio na extração do ouro. Lembra que na semana passada eu mostrei um gráfico para vocês? Que a produção começou bem pequenininha, aumentou, teve o pico e depois começou a declinar. A gente sabe que o ouro não é algo que dá em árvore, né? Então, quando uma
uma mina. Acho que eles foram tudo de uma vez, eles pegaram tudo que tinha e acabou. Quando você tem uma mina, você extrai tudo que tem lá, deu, acabou, não tem mais o que fazer. Ou você procura outra mina, ou você não encontra mais minas e acabou. É bem isso. Você Tem o que cava mais fazer. fundo, chega no centro da Terra e morre. E aí não dá mais, né? Muito bem. Ou você vai jogar Minecraft, mais fácil. Também, né? As ideias. Vamos lá. Esses motivos teriam motivado o grupo descrito por Boris Fausto a se revoltar contra a coroa. Quais seriam suas razões específicas de descontentamento? Vamos ver as liberdades aqui de novo. Agora é o texto. O que vocês acham? Eu já respondi a última. O roubo Então, dos impostos. Por causa dos impostos. Ó, eu botei assim, ó. Hum. Eu botei a falta de liberdade social e econômica e os impostos caros. Isso aí. Achei que tava errado, por isso que eu não falei. Não, tá certo. Então, por causa dos altos impostos e o pacto colonial, né? Que é a ideia econômica que não poderia, então, se comercializar com outros lugares. Como Tiradentes se diferenciava dos demais inconfidentes? Porque ele era pobre. Vai, Leti. Então, ele era rico. Quem leu? A Leti? Quê? Quem tinha lido? Não identifiquei. Eu falei. Quem? Fui eu. Vai, então. Eu falei por causa que ele não era rico que nem os outros. Exatamente. Ele não... vou botar assim, que ele tinha menos posses que os outros Vocês me ouvem digitar? Fica muito forte o barulho? Não. Não, Eu mas fico, acho. Eu acho que O Murilo fica. principalmente os mecânicos. Fica Tem mecânico, farpas, né? Murilo? Foda. Tem farpas, né, Murilo? O que acontece, gente? Os inconfidentes... por que eu botei que ele tinha menos? Não é que ele era pobre, tá? Vocês vão ver, por exemplo, na conjuração baiana, vai ser outras pessoas que vão participar. Então, a gente não dá para dizer que o Tiradentes era pobre, mas que ele tinha menos posses do que os outros. Eu botei que ele era menos rico e era um simples alferes e dentista nas horas vagas. Exatamente, isso aí. Lembram o que era alferes? Que era um posto lá do soldado, do exército, né? A gordinha tá aí? Vamos ver. Vocês estão me ouvindo, né? Eu ia dar tchau pra minha mãe. Calma aí, Xê. Eu imagino que o Davi e o Murilo azucrinam as irmãs dele. Óbvio, né, prof? Meu Deus, coitada dessas meninas. Na verdade, só a minha, né? Tu não tem graça, não, a Melanie. Tchau, mãe. Fala baixo, senão ela vem aqui xingar. Vamos lá. Algum trecho do texto dá a entender que o grupo defendia interesses de outras partes da população, como a população escravizada? Peraí, deixa eu ver. O Boris Fausto explicou, deu a entender isso ou não? Não. Não. Em nenhum momento ele coloca isso como interesse dos revoltosos, tá? Os gurizinhos. Como podemos relacionar a Inconfidência e o crescimento dos ideais liberais do século XVIII? Tem 1000 formas de responder. Quem é que quer ler aí para mim? Não. A Inconfidência e os ideais de liberdade. Muri, é tua vez, Muri. Muri, é tua vez. Vai. Mas qual que era? É a última. E tem a ver com o segundo trecho. Eu coloquei assim, ó. São ideias parecidas que se completam. Falou e não disse nada. Como assim? Ideias parecidas com o quê? Não entendi. Calma aí, prof. Minha letra tá um pouco estranha aqui, Xê. Tá, então vai. Força. Tá, eu só consigo ler aqui são ideias.
Pá, Murilo, tá louco. Olha aqui. Olha o que diz. Murray. Ó, na Europa Ocidental se falava em liberalismo e liberdades e as monarquias acabaram perdendo o seu posto, né? Exemplo da Revolução Francesa. Monarquia morreu. Nas colônias americanas, aqui no Brasil, enfim, justificou as tentativas de reforma e o direito dos povos a se revoltarem. Então, a ideia de liberdade, de tirar os tiranos do poder, chega aqui como um direito dos povos de fazer isso. Entendem? Então, ó, A Riqueza das Nações, escrita por Adam Smith, quem for para o lado das ciências exatas na universidade ou quiser cursar, com certeza vai ler este livro. Inclusive, acho que eu tenho ele aqui em casa. Ó, meu marido. Ó. A Riqueza das Nações, Adam Smith. Imagina, ele faz economia, né? Tá terminando. Acusado de distorcer os fatores de produção e desenvolvimento do comércio como promotor da riqueza. Então, a gente vai colocar assim, ó. Alguém mais quer ler a sua para ver se tá certo de repente? Não. Não? Tá. Então, vamos botar assim. Na Europa, a liberdade é no sentido de se libertar das monarquias absolutistas. Uma das liberdades era no sentido de se libertar das monarquias absolutistas. A Inconfidência, isso dava respaldo tipo que se pode fazer também, né? Dava respaldo para acontecerem revoltas no Brasil contra Portugal. Então completa aí quem tem errado, dá uma arrumadinha. Se tá parecido, pode deixar. E falta menos de 1 minuto. Se cair, gente, clica no mesmo link que eu mandei no grupo e vocês voltem, por favor. Tá. Hein, prof? Oi? Quase terminando o esquema da conjuração, só falta essa parte dos panfletos. Tá. Mas não era para fazer isso agora, era para corrigir as questões, Gui. Ah, mas vocês estão me ignorando? Mas como te Ai, que dó. Não falou nada, cabeça de... Guri, fecha a câmera e o áudio, o que a gente... Ô, Guilherme, a professora não tinha colocado o fone naquela hora ainda que você tava falando com ela. E eu ainda pedi. O que tu quer, Guilherme? Aí tu não respondeu mais, velho.